Que alegria! Vamos chegando até você, mas você vai chegando também até nós nessa primeira semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo, quinta-feira. Quinta-feira que hoje, né, dia 18, nós vamos aí caminhando. Que bom que nós estamos juntos. Padre, será que tem gente chegando aí para rezar com a gente? Ah, certamente. Imagino que aqueles que já estavam conosco nesses primeiros dias já compartilharam, já disseram que nós estamos fazendo juntos a Quaresma de São Miguel e já se tornaram também evangelizadores. Isso. Chamando pessoas aí da família, manda o link no grupo do WhatsApp, do trabalho, dos amigos, para que mais pessoas se unam a nós nesse exército em preparação à festa de São Miguel. Isso, nesse exército que vai combatendo contra o pecado para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Nós que vamos entendendo então que o pecado é como uma doença que está em nós, mas que existe um tratamento, uma terapia para alcançarmos a cura. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, o padre, né, vai falar para a gente sobre a temperança, que é então essa terapia, e algumas coisas importantes para nós em relação a essa virtude, a essa terapia, para a gente poder alcançar a cura. Mas então nós vamos iniciando, nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, nós fomos vendo que a gula, então, né, ou a gastrimargia, aquele nome todo diferente que agora a gente já aprendeu, é uma doença que está em cada um de nós, que em alguns ela é mais grave, mais intensa, mais forte, mas que está na vida de cada um de nós. Sim. Mas que então, diante dessa doença, existe uma terapia, um tratamento que a gente vai então vivendo até que a gente encontre então o equilíbrio, ou seja, a cura. Então é sobre isso que o senhor vai falar, sobre a virtude da temperança, que o senhor já iniciou um pouquinho, né, ontem, mas especificamente sobre, eu achei interessante, necessidade do jejum, porque pode parecer que o jejum não é necessário, mas está colocando aqui necessidade do jejum, e a questão de jejum, a refeição, quantidade de alimento, enfim, tudo aquilo que a gente precisa saber, até para poder fazer bem, né, um jejum. Isso é muito importante mesmo, porque a gente até brincava um pouquinho, antecipando o tema no dia de ontem, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Exatamente. Então, se a gente faz um jejum descontrolado, exagerado, radical, sem um acompanhamento de uma atitude espiritual correta, isso vai prejudicar a tua saúde, então não vai ter te ajudado em nada. Então não é simplesmente fazer um jejum, e alguém pode aqui pensar jejum como passar fome. Não é, porque a fome, ela não santifica ninguém. Se fosse assim, né, infelizmente quantas pessoas Sim. não poderiam ser canonizadas, porque ainda existe muita fome no mundo. E não é isso. Então a gente realmente necessita entender a natureza da doença, nós já fomos trabalhando isso nesses 3 primeiros dias, e também a natureza do remédio e da atitude espiritual que nós temos que ter na aplicação desse remédio. Então, como nós já adiantamos, a virtude da temperança é o remédio espiritual que se deve tomar para combater não só o pecado da gula, da gastrimargia, mas também, como a gente vai ver, e já adiantando um pouco, o pecado da luxúria. A temperança, ela é aquela atitude espiritual de quem sabe ser moderado na comida, na bebida e no sexo. E vejam isso, nessas 3 situações, esses 3 elementos, Santo Agostinho vai nos lembrar que elas são necessárias à sobrevivência humana, pessoal e humana como um todo, né? Porque se as pessoas deixam de comer e de beber, elas morrem. E se a humanidade, de algum modo, deixasse de praticar relação sexual, ela deixaria de existir. Então, são elementos que Deus colocou na criação, mas que por uma desordem da natureza humana, tornou-se pecado. Então, o exagero da comida, o exagero da bebida, o exagero do sexo, é que torna essas atitudes pecaminosas. Então aí vem a virtude da temperança para colocar ordem naquilo que Deus criou, perfeito, harmonioso, e que o pecado bagunçou. Então a temperança é exatamente isso. E a própria palavra já vai nos indicar aí que é um tempero.
Nem muito, nem pouco, na medida certa. A virtude é o caminho do meio. É isso que a gente precisa entender para a gula e para a luxúria. A Sandra falava que o nosso material oferece essa palavra, né? Necessidade do jejum. Alguém poderia falar, mas é preciso fazer isso numa sociedade como a nossa, já moderna, né? Não tem outra forma menos dolorosa de se curar a gula? Não, porque está na nossa natureza. Primeiro, duas razões, né? Isso é Santo Tomás de Aquino quem vai nos dizer. O jejum é necessário por causa de quê? Primeiro, porque é a lei da igreja. Existe o quarto mandamento da igreja, está lá no catecismo. Os mais antigos vão lembrar inclusive da fórmula, né? Como estava no catecismo anterior. Mas lá, quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Então por que há uma necessidade de jejum? Porque a igreja manda, como mãe, como educadora, para nos corrigir. Então necessidade em primeiro lugar, porque a igreja manda. E em segundo lugar, São Tomás diz que é uma necessidade porque é uma lei natural. Aí é que está. Ainda que não houvesse a lei da igreja, haveria na nossa natureza essa necessidade natural de fazer jejum. Porque o corpo, ele necessita de um freio para não se prejudicar. Como a gente poderia pensar no exemplo de se você vai comprar um carro, né, você tem lá, quando o vendedor te oferece itens que são acessórios. Um airbag, um ar-condicionado, uma direção hidráulica. Isso é acessório, né? Mas existem itens que são essenciais, como o freio. O vendedor não te pergunta, você quer freio no teu carro ou não? Você tem o freio, é necessário. E quando o freio está com problema, a gente já corre levar para o mecânico, porque a gente sabe que é perigoso. Justamente. Então o freio na natureza humana é a temperança, é a moderação. É uma necessidade por quê? Porque se eu só tenho o acelerador, se eu só sou movido pelo desejo de ter, de possuir, de prazer, então isso vai provocar um acidente espiritual, né? Vai me levar a um desastre. Então o freio da temperança, ele é necessidade porque ele já está inscrito na nossa natureza, né? O nosso corpo tem o seu limite e ele mesmo nos dá esses sinais. Quando a gente está passando da conta na comida, na bebida, o próprio corpo já diz, para, né? Chega, eu não aguento mais. Então o próprio corpo dá esses sinais. O corpo tem necessidade de temperança. Uma pessoa que faz jejum, ela não se prejudica se ela faz o jejum corretamente. Enquanto que uma pessoa gulosa, ela prejudica sempre a sua saúde, porque ela acaba exagerando demais. E aquela pessoa que também faz um jejum lá, meio que desordenado, enfim, também prejudica a saúde. Às vezes as pessoas não no jejum, mas num desejo de perder peso, então faz aquelas dietas meio malucas, né? Só toma água o dia todo, ou só come isso e aquilo, ou não come. Desenvolve às vezes aquelas doenças, né? Bulimia, anorexia. Olha, a gente vai ficando escravo, a gente fica escravo do exagero, mas às vezes a gente fica escravo também do extremo oposto. Não me lembro nem a palavra, né? Mas daquilo que é o oposto. Ou mais ou menos. Justamente. A justa medida é o que nos santifica, é o que nos salva. Como a gente disse no começo, fome não santifica ninguém. Por isso anorexia, bulimia, né? Isso não é considerado jejum, porque não existe ali uma atitude espiritual madura. Então o que é a temperança? É aquela atitude de quem diz, eu estou no controle da minha vontade. Então diante do alimento, a minha vontade ela tem que ser soberana, né? Não é o alimento que me controla e nem é a falta dele, né? Então eu sei moderar bem essa questão. Retomando o exemplo do carro, eu necessito do freio, mas também não adianta ter um motorista que não sabe usá-lo, né? Então acho que a gente precisa ter esse equilíbrio aí de pensamento. Vamos resolver o problema então tirando o motor do carro, tirando a gasolina do tanque, ou tirando a habilitação do condutor. Isso não vai resolver. O que resolve? A educação do motorista. Não adianta transferir. Justamente. A gente somos nós mesmos. Justamente. Não dá para transferir para outra pessoa ou para qualquer outra coisa. Somos nós, né? E assim, e Deus nos dá a graça, Padre, porque
Sozinho, a gente sabe por nós mesmos, a nossa natureza é gulosa, é acomodada, né? Gosta de tudo aquilo que é rápido. Fast food, não é? Hoje em dia não está em moda, né? Sim. Fast food quer dizer tudo muito rápido. Então, pra gente, precisa de um exercício, né? Custa ser temperado ou ter a temperança